que você vê da sua janela? Você já parou para pensar sobre qual realidade e sobre o que representa a vista da sua janela? Você vê casas, você vê árvores, você vê o mar, talvez. O que você vê na sua janela? Oi, gente! No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre o livro Da Minha Janela, do autor Otávio Júnior. Esse livro é um livro infantil e ele ganhou o Prêmio Jabuti de 2020 na categoria de livro infantil. E que nem eu falei no vídeo do meu retorno, eu tô com um projeto de leitura dos livros que ganharam o Prêmio Jabuti de alguns dos livros que ganharam o Prêmio Jabuti em 2020. Então a gente tem um grupinho no Telegram, eu vou deixar linkado aqui na descrição. E aí todo mês a gente faz uma leitura. E a ideia é que a gente vá ler livros que ganharam o prêmio até agosto, intercalando livros de ficção com livros de não ficção. E a primeira leitura então foi essa, Da Minha Janela. E ele é um livro curto, porque é um livro infantil. Eu li pelo Kindle, mas não pelo aparelho, eu li pelo aplicativo, porque aí pelo aplicativo você consegue ver as ilustrações coloridas, né? Pelo Kindle não necessariamente é colorido, não necessariamente não, tipo, pelo Kindle não é colorido, então eu decidi fazer a leitura pelo aplicativo do Kindle no meu celular, para ver tudo coloridinho e tudo mais, para ver a riqueza de detalhes das ilustrações. E a pergunta que eu fiz aí no comecinho do vídeo foi a pergunta que eu fiquei a partir dessa leitura. Porque o livro todo a gente vai acompanhar a história de um menino que vai descrevendo o que ele vê da janela dele. E ele mora numa favela no Rio de Janeiro, então a gente vai acompanhando ali o que ele enxerga, né, da realidade dele dentro da favela. Eu morei já em lugares que a gente pode chamar de periféricos. E para mim foi muito, muito legal fazer essa reflexão sobre o conforme você ascende, como que a sua vista muda. Porque eu já fui para casas em que a janela dava para uma parede. Então a pessoa morava aqui e aí a janela dela dava para a parede da casa do lado. E era uma casa embaixo. E não tinha. Então você não tinha uma vista, né? E aí depois essa pessoa se mudou e foi morar perto da USP, para quem é de São Paulo. E aí essa vista de antes da janela dessa pessoa, que era uma parede, que você não tinha entrada de luz solar e tal, se tornou a USP, que é verde, natureza, e era do alto, então tipo, você conseguia ver ali toda a extensão daquela mata da USP. E mesmo quando eu vim pra cá, eu ficava muito fazendo esses paralelos, porque eu morei por 15 anos, 12 anos na mesma casa. E a minha vista era a garagem do condomínio da frente. Então a gente tinha. A gente tem ainda, né? Então você abre a janela, você tem as árvores do condomínio, e aí tem um muro, a grade assim, mas como eu tô em cima, eu não dou com a cara no muro, você vê a garagem e o condomínio da frente e a outra rua, tipo a rua do condomínio. E aí quando eu cheguei aqui, eu tinha outra vista, né? Tipo, eu morei
numa região também mais afastada do centro da cidade, é considerado um bairro também de classe média baixa, para os padrões ucranianos, né? Vamos levar isso em consideração. E aí a minha vista era também tipo um descampado, e aí tinha algumas lojinhas e tal, e eu também via outros prédios. E aí, depois que a gente saiu daquele apartamento e veio para esses prédios todos que tem agora aqui na frente da minha janela, eles não estavam aqui. Antes eu via também todo um descampado, o lago lá no fundo eu via ele inteiro, e a gente não tinha essa obstrução de horizonte, porque eu falei, quando esse prédio começou a ser construído, eu falei, eu perdi o meu senso de horizonte. Só que até pouco tempo atrás, a minha janela, não a da minha casa, mas a outra que eu falei, ela dava pro nada. E aí, que dava para essa parede. E aí depois vim pra cá e ter essa vista, a igreja e tal, e era tudo lindo e não sei o quê. E por muito tempo eu fiquei batendo cabeça com esse prédio, porque ele bloqueia o sol de vir diretamente para minha casa. Ele bloqueia a lua, quando é noite de lua cheia eu não consigo ver a lua. Ele bloqueou os fogos que eu queria ter visto no ano novo. E, e aí depois eu peguei esse livro para ler. E conforme ele vai descrevendo as belezas e as sutilezas e a rotina que ele vai acompanhando através da janela dele, eu parei para pensar sobre o que é que eu vejo da minha janela e eu não posso mudar. Porque tem alguns momentos que você vê que ele tá falando ali de violências, né? Que acontecem. E, e ele fala desses barulhos, né? Dessa violência, de uma maneira, claro, para uma criança, né? Entender. Mas ao mesmo tempo você vê que aquela experiência negativa não é o foco principal. E isso eu achei muito legal no livro, sabe? Porque eu acho que a gente tem uma tendência de quando a gente faz leituras, por exemplo, o ano passado eu li O Quarto de Despejo. E aí, é claro, narrativa em primeira pessoa, você tem ali, né, uma pessoa contando o dia a dia dela e tal, mas eu acho que a gente tem uma tendência horrorosa de quando vai ler livros escritos e protagonizados por pessoas negras, a gente tende a ler só as coisas pesadas, só as coisas negativas. São raros os momentos que a gente faz leitura de livros em que as pessoas negras só estão sendo pessoas ali vivendo tranquilamente, numa boa, sem, né? Sem estar com foco na ferida, na dor e na desgraça. E o que eu gostei desse livro é exatamente isso. Tipo, você tem um momento que fala sobre tiroteio, num livro que nem eu falei, né, curto, que é um livro infantil, então são poucas frases por página, mas ele é uma passagem só. E isso não é o foco central. O central dessa história é descrever a rotina daquele lugar, é descrever as belezas daquele lugar, é descrever as pessoas que vivem ali. E, e é claro que, né, tipo, considerando as devidas proporções, eu comecei a fazer esse paralelo também. Então tá bom, o que eu vejo da minha janela? Qual é a realidade que eu vejo da minha janela? Qual que é a rotina que eu vejo da minha janela? O quanto que isso reflete a minha posição social, o meu acesso, o país onde eu estou vivendo, a maneira como as pessoas lidam, né? Porque para mim, automaticamente, quando eu comecei a fazer essa reflexão, veio a questão das estações do ano. Então, eu vejo pela minha janela a natureza se transformar. A gente está no inverno, então tá do jeito que vocês viram aí. E olha que esse inverno tá um pouco esquisito. A gente teve temperaturas de tipo menos 20 e poucos, mas não teve tanta neve assim. Tipo, teve neve, mas agora já derreteu tudo. E aí daqui a pouco é março, daqui a pouco tá tudo verde, aí daqui a pouco é verão, aí daqui a pouco, sabe assim? Então,
e o quanto que isso vai refletindo, né, a minha realidade. E eu acho que às vezes a gente esquece dessas coisas, esquece de perceber essas pequenas coisas mesmo, perceber o que é que eu vejo, o que é que está ao meu redor. E quando você passa a perceber, né, o que está ao seu redor, eu acho que isso abre para reflexão, abre para crítica, abre para empatia. E no meu post, eu fiz um post no Instagram sobre esse livro, dizendo que é um ótimo livro para famílias que querem mostrar outras realidades para suas crianças. E também para as próprias crianças das favelas e tudo mais. Mas que eu achei um bom livro para você dar de presente para uma mãe branca, por exemplo, dar para o filho dela, ou para uma mãe branca dar diretamente para o filho dela, né? E então eu fiquei pensando sobre isso, porque durante a minha vida toda eu conheci muita gente que não fazia ideia do que era a vida num lugar periférico, os perigos, oh meu Deus, e tipo, ver esse livro falando sobre essa realidade para crianças de uma maneira tão sutil, tão bonita e que talvez a criança não pegue essas camadas todas, mas o adulto que estiver lendo talvez pegue e consiga conversar com essa criança sobre o que está acontecendo ali naquele livro, foi muito legal e eu consegui entender. Então, por que que ganhou o prêmio Jabuti? Então, foi muito legal começar o ano fazendo essa leitura e começar o ano já com esse projeto tão legal. E foi uma experiência ótima, então fica aqui o meu convite. O link para o grupo do Telegram tá aqui na descrição. Então é isso, gente. Abra a cortina e vê o que você tá vendo da sua janela. Até o próximo vídeo.